Olá pessoal, tudo de bom com vocês? Vamos continuar aqui, aliás, vamos começar aqui a falar sobre a nossa era Vargas. Vamos só pincelar, vocês já apresentaram esse trabalho, já fizeram trabalho sobre isso, né? Eu já perguntei para vocês o que era Vargas, o que resultou, quais eram as polêmicas. O Brasil passa por esse período, essa década de 20, década de 30, foram muito conturbados para o Brasil e para o mundo, né? 1929 acontece aí um dos eventos que chocou o mundo todo, a história do mundo todo, que foi o crack, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que impacta o mundo todo. O Brasil ele tinha o principal, o único produto agrário exportador, o café, né? Então ficava na mão aí da República Velha, ficava aí na mão da política do café com leite, né? A gente lembra disso, né? Nas aulas passadas a gente falou que essa política do café com leite é a política desses, como é que eu posso dizer, dessa elite paulista e elite mineira, né? Sendo os paulistas os maiores produtores do maior produto agrário exportador do Brasil, o café, na época, né? E da elite mineira, o leite. Hoje, Minas Gerais é um dos maiores produtores de leite do Brasil e do mundo. Ok? Então, a década de 30, na era Vargas, o Vargas ele vem a acabar com essa hegemonia, com esse monopólio, com essa concentração de poder apenas na mão da elite mineira e paulista. Até porque o Getúlio Vargas ele é um rio-grandense, ele é um sulista, ele é um gaúcho. Tá? Então ele veio lá do Rio Grande do Sul para poder aí mudar essa política brasileira, que só tinha essa bipolarização entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, o Getúlio Vargas, ele deu esse chamado golpe de 1930, né? Onde ele visou acabar com essa república das oligarquias. Enfim, vários aspectos, várias coisas, vários fatores mudaram, fizeram com que essa República Velha ela caísse, né? O principal foi o enfraquecimento desse café, que teve essa quebra na Bolsa de Valores em 1929, né? O Brasil começou a se modernizar, começou a se urbanizar mais, então as pessoas deixaram mais de ter aquelas velhas mentalidades, né? Os candangos, os retirantes nordestinos, eles foram mais para as áreas centrais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, os coronéis ficaram mais sem poder, com poder mais um pouco menor, né? Porque não tinha muito quem mandar. O seu curral, o seu gado eleitoral estava retirando, né, para as grandes cidades e retirando para as grandes cidades. Voltando ao capítulo passado, a gente viu que o último governo da República Velha foi o Washington Luiz, né, o representante da elite paulista. O Washington Luiz, ele acabou o mandato dele, ele queria passar o mandato dele para outro representante da oligarquia paulista. Todo mundo sabe que a oligarquia é o poder dos mais ricos, né, o poder dos mais poderosos. Aqui na página 140, a gente vê isso. Ó. O Washington Luiz ele queria passar o seu governo para o Júlio Prestes. Todo mundo sabe que esses governos eram uma forma de acordo, né? Olha, o governo agora vai ser paulista, o próximo político vai ser mineiro, tal. Enfim, eles ficavam revezando entre eles aí nessa questão dessa bipolaridade entre Minas e São Paulo. Ok. Então, a chamada Aliança Liberal, ela entrou na guerra, porque a Aliança Liberal era contrária à República Velha, ao governo ser só de São Paulo ou de Minas Gerais. Então, aí colocaram o nome do Getúlio Dornelles Vargas e do seu vice João Pessoa, tá? Que era do estado da Paraíba, para serem candidatos, tá? Sendo um gaúcho e um paraibano, né? Então,
aconteceu que o Júlio Prestes ele se elege. Só que aí o Brasil não aceitou o governo do Júlio Prestes porque já estava cansado desse governo das oligarquias paulistas ou mineiras, desse jogo dessas duas oligarquias, né? Então aconteceu como aconteceu nos outros períodos, como a gente já viu, as revoltas da Chibata, revolta do Contestado, revolta tal. O exército interviu, né? O exército colocou aí no poder o Getúlio Dornelles Vargas. Só que o vice dele ainda chegou a ser assassinado. Também isso foi um dos grandes motivos para que, né, o Getúlio chegasse ao poder, fosse conduzido ao poder, por isso o nome golpe. Não houve uma eleição. Houve eleição, só que ele perdeu, né? Então, daí o nome golpe para que ele pudesse chegar, fosse conduzido ao poder, os militares o conduziram ao poder, né? São Paulo se manteve neutra, não entrou nessa guerra, mas o exército interviu em todos os estados brasileiros. E aí colocou o governo do Getúlio Vargas lá em 3 de novembro de 1930, tá? Então isso decretou aí o fim da política do café com leite. Getúlio Vargas foi um governo muito popular, né? Há muitas pessoas que dizem que foi o melhor governo que o Brasil já existiu, né? Mas há muitas controvérsias, tem que estudar muita história profundamente, tem que ver o perfil dele e tudo mais, né? Alguns dizem que ele era muito alinhado com o Hitler, ele era muito fascista, né? Realmente tudo leva a crer que ele era fascista, porque ele se alinhou muito com o Mussolini, né? Que era o fascista, né? E nazi-fascista, na verdade, né? Porque o Hitler é nazista e o Mussolini fascista. O Getúlio Vargas foi um dos criadores da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Muitos dizem que viram ele como esse grande governo populista, né, com grande apego ao povo, por causa disso. Ele imitou a Carta do Lavoro, né? Essa Carta do Lavoro foi criada pelo Benito Mussolini, foi um fascista, o criador do fascismo lá na Itália, que vem a ser esse fascismo. O fascismo ele prega a autocracia, né? O poder de um ditador. Só ele manda, só ele tem um comando, só ele tem a voz de comando, a opinião é dele e pronto. E persegue e mata todos aqueles que falam ao contrário a ele. Tá? Então, Benito Mussolini criou lá na Itália a Carta do Lavoro, que era uma série de leis trabalhistas. Né? E lembrei do meme, né? Posso copiar o seu trabalho e tal? Copia, só faz diferente, responde um pouco diferente. Pois não. O Getúlio Vargas fez igualmente, copiou mesmo a Carta do Lavoro na nossa CLT. Né? 8 horas de trabalho, antes eram 12 horas, reduziu para 8 horas de trabalho, 44 horas semanais, só comprar. Sim, 44 horas semanais, férias remuneradas, descanso remunerado aos finais de semana, criação do salário mínimo, diminuição das diferenças salariais, isonomia salarial, ou seja, não haveria distinção, né? Por exemplo, se eu sou professor, o outro professor ganha o mesmo salário, né? Isonomia salarial, a igualdade nos salários em funções iguais, né? Não em funções diferentes. Eu não posso ganhar mais do que o presidente da República. Ele é o presidente da República, né? Então, o Getúlio Vargas fez tudo isso com a consolidação das leis trabalhistas, aí em 1934, tá? 16 de julho de 1934, quando acabou a Constituinte, começou aí a Constituição. Ok, então, pessoal, o Getúlio Vargas, ele continuou, né? Foi populista, fez essas leis trabalhistas e tal. Existia uma crítica muito grande a ele, porque, lógico, os paulistas, a elite paulista não ia desistir do poder. Então, a elite paulista, ela criou um movimento constitucionalista, principalmente aí os líderes, o Martins
Miragaia, Drauzio e Camargo, na sigla MMDC, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Dos principais líderes do movimento constitucionalista de 1932, que na página 142. O que era esse movimento constitucionalista? Eles temiam, né, que Vargas ele fosse um ditador, né, não saísse do poder nunca mais. Quase aconteceu isso. Então, eles queriam, né, estavam pressionando por uma Constituição. Todo mundo sabe que Constituição é o conjunto das principais leis do país. Tá? Então, eles queriam uma Constituição bem clara, leis claras sobre duração de mandatos, sobre a interferência nos poderes, diferença dos poderes e tudo mais, né? Isonomia e tal. Então, pressionado, aqui fica a crítica ao Vargas. Ninguém sabe se ele estava com esses planos de ser um ditador ou não, né? Mas de tanto a sociedade pressionar, ele até chegou até a matar esses jovens do MMDC. Matou o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Quando as pessoas foram para as ruas para pedir uma Constituição, pedir que o governo fosse claro, tivesse leis claras e tudo mais, ele chegou a matar algumas pessoas, né, que falavam contra o seu partido, contra ele mesmo. O Vargas foi um dos criadores da DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então isso também contribuiu muito para o populismo dele. O governo está fazendo isso, o governo é bonzinho, o governo beija crianças, o governo pega crianças no colo, o governo faz isso. Às vezes nem fazia, mas quem é que ia apurar isso? Quem é que teria coragem, né? Poderia até ser morto se apurasse tudo isso. Então, é muito controverso esse governo do Getúlio Vargas, né? E aí, é feita essa Constituição. Pela primeira vez, a mulher podia votar, né? O voto ainda era censitário, no sentido, ainda não era universal, qualquer um podia votar. O voto ainda era censitário, qualquer brasileiro com 21 anos, homem ou mulher, poderia votar, com exceção os analfabetos, mendigos, padres e soldados. Tá? Isso em 1932. Em 1932 as mulheres começaram a votar aqui no Brasil. Tá? Então, com a Constituição, em 16 de julho de 1984, aí foram criadas outras leis trabalhistas. O Brasil continuou federalista e presidencialista, né? Que tinha esse medo de se tornar ditatorial, né? Então, a Constituição deixou bem claro que o Brasil continuou aí federalista e presidencialista. O que isso quer dizer? Federalista, né? Nós somos divididos em 27 estados, né? 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal. Então, são 27 unidades federativas. Quer dizer que a gente faz parte de uma federação. Quer dizer que o estado ele não é mais importante que o outro. Todos os estados têm a mesma importância. Os estados eles têm autonomia, eles têm liberdade para elaborar algumas leis que, logicamente, não estejam acima da Constituição. É difícil falar sobre isso hoje, porque a gente está vendo tantas coisas tantas leis que os governantes querem implantar que estão acima da Constituição. Mas isso aqui, a gente está falando de 1934, as leis não podiam ultrapassar a Constituição, né? A Constituição é a lei máxima. Decreto de prefeito, decreto de governador, na época não podia, hoje pode, mas na época não podia ultrapassar a Constituição, né? Hoje lockdown, usar máscara, ser multado, isso aí é um absurdo assim, para a Constituição, porque não existe na Constituição essa lei prevista para suprimir o direito de liberdade do cidadão. Mas, em 1984, né, a Constituição não previa isso, não falou sobre isso. Falou sim sobre a liberdade de ir e vir, sem máscara, com máscara, da forma como ele quiser. Ok, então, a Constituição de 1984 vem trazer isso, CLT, vem trazer... E presidencialista, né? Importante frisar isso. O nosso regime,
ele é presidencialista, né? O nome do nosso país é República Federativa Brasileira, né? República, governada por um presidente, federativo, porque nós somos divididos em federações. Por exemplo, uma federação, ele pode dizer, ó, você pode ser multado se você jogar lixo na rua. A outra pode não dizer, a outra federação. Você pode sair do Paraná multado por ter jogado um papel de bombom no chão, e você pode jogar lixo no Maranhão, até no Maranhão inteiro, que ninguém vai se importar. É uma federação. Ele é autônomo, né? As federações têm autonomia para decretar algumas leis, desde que não fira a Constituição, né? Porque na Constituição realmente lá está mostrando que um lugar, um estado tem que ter ordem, né? Ok. Então, presidencialista, né? Governado por um presidente, tem federativo, federalista, e com a separação lá desde a Revolução Russa, a Revolução Francesa, o Montesquieu, ele cria lá os três poderes independentes, né? Desde o século XIX, século XVIII, de separar esses poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então nós temos aí a separação desses três poderes, né? E tem que ser harmônicos, tem que estar diferenciado, cada um sabe a sua função, e harmônicos, né? Diferenciados. O que é uma utopia hoje, né? Um está atrelando o outro, atropelando o outro, mas tudo bem. Ok, fica aqui para vocês as atividades da página 146 e 147, ok? Tudo de bom para vocês e com Deus.